Diante dos elementos e circunstâncias da vida, esperto é aquele que se prepara para tudo, até mesmo para o pior. Não só isso, mas garante uma estabilidade em seu raciocínio e comportamento diante de técnicas e regras mentais. Afinal, para manter a calma, para ter estabilidade e lógica em seu rumo, precisa de uma mente intacta e bem treinada, para não sucumbir sob pressão. Por isso, quer aprender agora algumas estratégias que te trarão o domínio do seu lado emocional e um desenvolvimento em sua consciência, estabelecendo uma mente blindada. Então vamos ao que interessa. Está um caos, então tenha um desempenho exemplar. Hoje em dia o pensamento da maioria é o seguinte: se tudo está dando errado, se os valores estão invertidos, se nada está organizado, então que se lasque. E a partir dessa mentalidade deixam seus raciocínios preguiçosos, o trabalho mal feito, a organização de vida em um nível medíocre. E pior, não se sentem motivados a evoluir. Colocam as suas vidas em um estado inferior. Tudo porque, segundo eles, o ambiente ao redor está um caos. É o mesmo pensamento do indivíduo que, pelos outros o desrespeitarem, decide agir no desrespeito também. Só que essa é a verdadeira derrota. Esse é o real fracasso. Fracasso não é tentar e dar errado. O fracasso, na verdade, é você se deixar influenciar pela queda, pelo caos, contaminando a sua mente com esse pensamento e postura de perdedor. Portanto, não interessa se todos ao seu redor não enxergam a luz. Não importa se o sistema está um caos, mantenha o seu valor e exemplo, porque essas características e virtudes ninguém pode tirar de ti. Ninguém. Ah, mas todo mundo está desesperado. Os desafios só aumentam e estou sob pressão. Beleza, mas para passar de nível, para alavancar o seu rumo, você achou que tudo aconteceria de um jeito tranquilo? Com todas as coisas boas dando certo e fluindo? Entenda de uma vez. A reviravolta de uma vida, a mudança significativa surge justamente nesses momentos de caos. São nesses instantes de bagunça e falta de virtude que, se você for esperto, conquistará um espaço no mundo. Porém, se ficar como os outros, desmotivado e não dando a mínima para o próprio desempenho, obviamente afundará junto com o barco. E o que você prefere? Manter a sua dignidade e se tornar um exemplo, alcançando níveis superiores, ou desistindo de tentar e apenas se afundar, se tornando mais um com uma mente fraca? Enfim, quando tudo está um caos, caso mantenha o seu desempenho e raciocínio afiado em um nível exemplar, você com certeza manterá uma paz e estabilidade. Mas não só isso, como também aumentará suas chances de enxergar oportunidades que outros não enxergarão. E não enxergarão por falta de produtividade e disciplina, coisa que você deve ter. E será nesse sentido que você agarrará mudanças significativas em seu rumo. A mediocridade dos outros é uma vantagem, não um obstáculo. Tem gente que se incomoda por ser insultado ou incomodado por indivíduos que não possuem propósito algum. No ambiente de trabalho, por exemplo, as chances são grandes, principalmente hoje em dia, de ter que lidar com alguém que certamente não faz nem metade do que você faz e ainda te perturba com ideias ridículas ou uma postura imprópria. Gente desse tipo, inconveniente, que só quer facilidades, que perturba quem leva o trabalho a sério, que critica aqueles que são disciplinados, tem de monte, ainda mais no Brasil. Só que o ponto é, em vez de cair na pilha dessas perturbações e comportamentos infantis,
Por que você não começa a pensar com mais clareza? Em vez de analisar como se livrar de alguém assim, por que não pense em como tirar vantagem desse tipo de pessoa? Afinal, a infantilidade, a limitação racional desses indivíduos são elementos fáceis de manipular. E não que você irá prejudicar gente assim por puro prazer e maldade. Não é isso. Mas e se você se concentrar em usar a mediocridade delas para alavancar o seu caminho? Enxergando as falhas que possuem, estudando aquilo que erram e garantindo espaço diante do que elas nem imaginam que poderiam aproveitar. Afinal, é como uma prova onde existem 100 candidatos e apenas 5 passarão. Em situações como essa, você não precisa se preocupar com os 100 candidatos, mas analisar quais as falhas que cometem normalmente, para que você passe na frente. Entende? É você aproveitar as falhas e fraquezas alheias como uma vantagem de se destacar e alavancar as suas qualidades. Então, para que se irritar com os medíocres e pessoas que só sabem criticar e falar besteira, quando você pode muito bem usá-las como motivação ou benefício, elaborando estratégias em cima disso para se destacar em qualquer ambiente? Enxergue as falhas desse pessoal e aprimore-se, tanto com as suas qualidades como também através desses espaços que ninguém aproveita. A raiva deve ser motivação, não uma falha emocional. Quando sente raiva e direciona essa sensação para os pensamentos, se frustrando e se enrolando no meio de todo o estresse que enfrentou, você entra em uma avalanche de pensamentos ruins, pensando em tudo menos na solução e em como resolver aquilo que tanto te frustra, já que a raiva não deve se misturar com a razão, e sim se converter a partir da ação. Como assim? Veja bem, o raciocínio não se dá bem com nenhuma influência emocional. Isso é um fato. Mesmo que seja um bom sentimento, ele tende a estragar a qualidade de uma ideia, te fazendo perder detalhes ou não enxergar com tanta clareza os fatos. Entretanto, quando você descobre um jeito ideal para ti de converter esses sentimentos e emoções em ação, em energia e motivação, aí sim você anda no caminho correto. Porque no caso da raiva e da frustração, em vez de guardar dentro de ti, gastará como energia produtiva, seja em um treino físico, ou no processo de um objetivo, ou na elaboração de uma tarefa. Ou seja, em vez de pensar como isso foi injusto, como foi frustrante lidar com essas situações horríveis, você tem que transferir esses sentimentos para atitudes que trarão a você resultados ou até mesmo uma solução imediata. Logo, não pense tanto e nem reclame consigo mesmo. Apenas coloque essa raiva em prática, diante de uma ação controlada que já faça parte do seu plano. Quem já fez um treino físico, por exemplo, sabe o quanto é gratificante treinar com raiva e terminar essa atividade se sentindo aliviado. É uma das melhores sensações. Do mesmo modo que quando você usa a frustração do dia como uma motivação para o dia seguinte ser melhor, para nunca mais se frustrar daquele jeito, você passa a desempenhar o dobro do que costuma fazer. Porque esses sentimentos ruins, como eu disse, quando pensa neles, não chega a lugar nenhum. Mas quando usa essas emoções nas suas ações, como uma força de vontade ou combustível / energia, você voa. Sendo assim, não perca tempo esquentando a cabeça à toa, enchendo a mente de pessimismo e angústia. Apenas saia desse seu quarto, saia desse clima ruim e gaste essas sensações que estão presas em você em qualquer atitude que te traga um bom resultado, mesmo que seja pequeno. Aliás, para definir essa lição em seu propósito e absorver para valer em sua mentalidade, escreva em algum papel ou nos comentários aqui embaixo a seguinte frase: use a raiva como força
e ela será uma aliada. Vai por mim. Transforme isso em uma regra diária e você sentirá a diferença em poucas semanas praticando. Não deixe o pessimismo afetar os seus pensamentos. Falando em pensamentos, a mente só funciona quando a clareza e a autoconsciência domina. Você todo dia tem que pensar nas suas metas, objetivos, obrigações, porque essa responsabilidade constante e concentração em seu modo de pensar é o que traz a você o essencial para alavancar. Tanto que quem deixa a mente vazia, quem não pensa em si mesmo e se deixa influenciar pelo clima ao redor, se perde fácil. Veja esse pessoal por aí se distraindo toda hora, sem autonomia no modo de agir, sem raciocinar sobre a sua própria individualidade, se perdem. E quem se afasta do propósito é manipulado emocionalmente e de forma psicológica também. Tanto que você já deve ter reparado que pessoas acomodadas são mais reativas, reagem mais, se estressam com mais facilidade, caem em provocações. Por quê? Porque não possuem controle, não se responsabilizam pelos próprios pensamentos, quem dirá ações. Sabendo disso, não deixe o pessimismo, nem o vazio, tomar posse do controle da sua consciência. Todo dia seja responsável, todo dia fortaleça o seu psicológico. Deixe a sua mente ativa, usando a lógica, raciocinando, organizando as suas ideias e escrevendo seus principais pensamentos em algum caderno. Já que o estresse, o descontrole, essas fraquezas emocionais só te prejudicam para valer e perturbam seu desempenho, quando a sua mente abre espaço para entrarem. Agora, se todo dia exercitar a sua consciência, se você tiver noção sobre quem é e o que deve fazer, vislumbrando quem deve se tornar, nenhuma fragilidade crescerá ou irá se enraizar em sua cabeça. Não haverá solo fértil para as fraquezas da vida, apenas para a força da autossuperação. Valorize a organização e o descanso. Já ficou uma noite sem dormir? Já dormiu de um jeito péssimo, acordando no dia seguinte com um baita mau humor e dor de cabeça? Ou pior, você até dormiu bem, mas deixou as coisas tão desorganizadas no dia anterior que já prejudicou todo o desempenho do dia atual, te criando uma dor de cabeça e estresse logo cedo, sendo que tudo poderia ser evitado facilmente se fosse mais organizado. Entenda uma coisa: imprevistos acontecem. Às vezes a pressão chega do nada. Algo dá errado. E se você não estiver com uma mente bem descansada e saudável, e nem possuir um caminho bem administrado, tropeçará ainda mais no problema inesperado, criando prejuízos maiores do que teria que lidar se fosse um pouco mais organizado em sua rotina. Porque foi como eu disse, mesmo que você faça tudo correto, mesmo que esteja extremamente confiante, ainda assim, a vida adora surpreender negativamente. E nessa loucura inesperada, se não estiver bem mentalmente falando, e nem organizado no geral, você só tende a piorar ainda mais a situação. Pois haverão casos em que poderia passar ileso ou resolver na hora. Porém, por conta da desorganização e falta de cuidado próprio, o pequeno problema se tornará um problemão, já que você não foi responsável o suficiente e nem valorizou um bom descanso. E essas circunstâncias, obviamente, tira a calma e domínio do seu caminho. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.